dentro das religiões, os líderes, bom seria, se tanto católico, como espírita, como budista, como evangélico, como mormons, como testemunho de Jeová, como todos os adeptos das religiões, tivessem submisso a Cristo, a palavra de Cristo, e andando na doutrina de Cristo. Aí não teria tanta igreja. Teria uma só igreja, formada por cristãos, discípulos de Cristo. Pessoas que estariam fiéis, devotas, praticantes, não às suas igrejas, mas a Cristo. Se houvesse isso, aí tornaria-se a unidade da fé, a comunhão entre os irmãos da fé em Cristo. Não tinha divisão de igrejas, de religião. Todos estariam dentro de um só caminho, servindo a um só Senhor, sendo instruído e conduzido em uma só doutrina, que é a de Cristo. Então, por isso que há essa diversidade de conceitos de Deus dentro das religiões. Porque os homens não se submetem a Cristo, os líderes formam no povo o conhecimento de Deus fora da direção de Cristo, fora da verdade. Jesus é a verdade, Jesus é a luz, e é nele que devemos estar, guiado por ele, a doutrina dele. Amém, meus irmãos? Então, fica essa orientação nesse momento, para trazer esse esclarecimento. Reflita, analise. Você é um cristão evangélico? Ou você é evangélico, ou você é cristão. Escolha quem servir. Escolha de quem será discípulo. Ou você é discípulo da igreja evangélica, ou é discípulo de Cristo. Você é um cristão católico? Escolha a quem quer seguir. Ou a Cristo, ou a igreja católica. Você não pode ser discípulo de Cristo servindo a igreja católica. Você não pode ser um cristão sendo católico. Ou você é um discípulo do sistema católico romano, ou você é um discípulo de Cristo, e vice-versa, deveras outras religiões. Nós temos que ser discípulos de Cristo, estar firmado em Cristo, cuidar da nossa vida guardando a doutrina de Cristo, para que andemos na salvação verdadeiramente com Deus. Foi o que Paulo diz a Timóteo, capítulo 4, primeira carta de Paulo a Timóteo, versículo 16, Paulo vai dizer, Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, é isso que nós devemos fazer, te salvarás. Então, nós temos que jurar fidelidade e ser fiel, não é a líder de igreja, nem a doutrina de igreja. A Bíblia não ensina isso. Jesus, ele vai dizer, eu comparo o homem prudente, aquele que ouve e pratica a minha palavra. Para ser discípulo de Cristo, temos que estar sendo instruído, conduzido, praticante, devoto à palavra de Cristo. Jesus disse isso lá, Mateus 7, 24, 23 e 24. O apóstolo João vai dizer, se alguém vem ter convosco que não vos traz a doutrina de Cristo, não receba. Porque todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Logo, a maioria desses líderes dentro das religiões prevaricam, não perseveram na doutrina de Cristo. Eles pregam a verdade, pregam, mas misturam com a mentira, adicionam, subtraem, não se mantém fiel à doutrina. Eles falam de Jesus, falam, mas tem outros caminhos, outros meios, por onde o povo é ensinado a colocar sua fé. Não é em Cristo, é na campanha, é no pacto, é no voto. Tem que subir o monte, tem que ir para a igreja. Jesus não é o local para encontrar Deus. Tem que ter a cruz, o galho, a água benta, o crucifixo, a rosa ungida. Tem que estar seguindo o homem, a instituição, praticando, devotando. Não é a Cristo. Eles prevaricam, eles não perseveram na doutrina. Aquilo que Cristo ensinou e acabou-se. Não adianta colocar mais nada. Jesus mandou ensinar o que ele determinou. Não é o que o homem quer, não é o que a igreja determina, é o que Cristo determinou. Então seja cristão, tenha essa prudência e ser fiel à doutrina de Cristo. Não à doutrina de igreja alguma, nem de pastor, nem de homem. Paulo vai dizer, venha um anjo do céu, ou qualquer um entre nós, trazendo um outro ensinamento, um outro princípio, um outro conceito, que não seja o evangelho que eu vos trouxe. Alguém vier trazendo um outro evangelho, não recebam, é anátema. Vocês têm que jurar fidelidade, não é a homem nem a igreja, é a Jesus, a palavra dele, para ser fiel a Deus. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer, Romanos capítulo 16, versículo 17, note os que entre vós
traz escândalo e confusão à doutrina, se aparte deles. Não seja guiado pelo homem. Você tem que ser guiado por Cristo através da doutrina. E o homem, o líder que não estiver pregando e fiel à doutrina, se afaste dele. É o que a palavra de Deus me revela. Porém, se você quer ser cristão, seja fiel a Cristo, guardando e praticando a doutrina dele. O lugar que você deve estar não é dentro de nenhuma religião ou igreja. É em Jesus. E quem deve estar guiando você, a quem você deve jurar fidelidade, não é a doutrina de igreja alguma, nem de pastor. É a Cristo a doutrina dele. Jesus vai dizer que nós devemos estar nele e a palavra dele está em nós aqui, nos guiando em todos os contextos da vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Termino agradecendo a Deus por esse momento de sabedoria que Ele me deu para passar para vocês. E eu convido vocês a ser mais esclarecidos, informados com a verdade que liberta. Se assim desejar, visita o meu canal no YouTube, baixa os vídeos lá. São trabalhos de instruções da palavra de Deus, levando a você o esclarecimento de vários assuntos, que vai ser útil e muito importante para te dar o entendimento do conhecimento da verdade de Deus. Visita-me também lá no Kawai, vários vídeos de instruções com o tempo curto de 10 minutos, bem prático e objetivo para você. E fica ao seu critério ter a prudência de reter, ouvir de tudo e reter o que é bom. E o que é bom para você reter é aquilo que está na verdade do Evangelho de Cristo. É aquilo que é a doutrina de Cristo. Tudo aquilo que não for a doutrina de Cristo, que não estiver dentro do que Cristo orientou, ordenou e ensinou, se você quiser ser bem-aventurado, descarta. Aparta-te dessas instruções. Sai dessas orientações e se mantém fiel, sendo prudente a Cristo pela palavra dele, para que você seja bem-aventurado, ouvindo e praticando, mas não é o que ensina os homens nas religiões, ouvindo e praticando o que Jesus ensinou e ordenou para a nossa bem-aventurança, sendo guiado e conduzido por ele no ensinamento, na doutrina dele. Amém, meus amados? Seja cristão, discípulo de Cristo, guardando e praticando a doutrina dele. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.